Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos gravar mais essa aula, fazer essa nossa conferência do dia 12 de novembro, tá? Da nossa aula de geografia. E aí eu vou compartilhar com vocês a nossa tela de hoje, tá? O nosso assunto. Vejam aí se estão conseguindo visualizar, se está tudo ok, tá? Todos conseguem visualizar a tela compartilhada? Por enquanto ainda não. Vejam aí se vocês conseguem visualizar, se está tudo ok. Se está ok, é só falar, tá? Alguém, por favor, responde aí. Tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim ou não? É só... Sim, professora. Show. Obrigada, Maria Elisa. Então, vamos lá. O que eu fiz com vocês? Como o nosso conteúdo aí, o nosso último, na verdade, é o nosso último tópico, né? Que iremos conversar, né, um pouquinho, explicar, falar, debater um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, esse capítulo é o nosso último capítulo do livro. E o que eu fiz? Como é um capítulo bem extenso, eu dividi. Então, a metade a gente fala hoje no capítulo 13, e a outra do capítulo 13 a gente fala hoje, e a outra metade a gente fala na próxima aula, tá bom? E aí falaremos hoje sobre a guerra contra o terrorismo e as configurações recentes da nova ordem internacional. Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 242 a 256. Começamos a falar, né, sobre essa questão da guerra contra o terrorismo, né? O que é terrorismo? Se a gente parar para analisar, vocês já ouviram alguém falando essa palavra terrorismo? Já ouviram? Em alguma fase da vida de vocês já escutaram essa palavra terrorismo? Ou até mesmo brincando, né? Às vezes, assunto de conversa, o colega fala assim: ih, você parece um terrorista, hein? Vocês já ouviram falar essa palavra? Sim, beleza, então. Então, o que é terrorismo, né? Terrorismo acaba vindo de uma palavra de terror, medo, e aí a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Isso acabou ocorrendo, assim, mais precisamente, teve, assim, vamos dizer, um enfoque maior a partir do atentado de 11 de setembro, que eu vou mencionar para vocês aí, tá? Não sei se vocês eram nascidos, provavelmente não, né? Que vocês são bem jovens, mas isso ocorreu em 2002, tá? Aí eu não sei se alguns já eram nascidos. E aí a gente começa a falar sobre essa dimensão geopolítica dessa integração global, né? Que acabou ocorrendo o quê? Guerras civis, né? Ou até mesmo guerras interestatais, que acabou ocasionando aí o deslocamento de alguns refugiados, de algumas pessoas, tá? Então elas começaram a se deslocar. E esse deslocamento acabou gerando essas guerras civis e essa modificação tanto na parte política quanto na parte econômica também, tá? E acabou gerando alguns conflitos de forma direta ou indiretamente, tá bom? E aí eu pergunto, o que levou os Estados Unidos a atacar o Oriente Médio? Vamos dizer assim, os Estados Unidos, né, acordou e falou, opa, legal, vou atacar o Oriente Médio, é hoje. Pô, bacana, escolhi o Oriente Médio, é o lugar mais bonito, né? Então vou sair atacando geral. Foi assim? Não. Né? A gente sabe que a maioria das guerras, elas não ocorrem assim num piscar de olhos, né? E sim num decorrer de uma situação, de um problema, né? Que vai se arrastando até gerar um conflito maior, que acaba sendo a guerra, tá? E aí, o que acabou levando os Estados Unidos a querer atacar o Oriente Médio? Primeiro,
a questão do refúgio, né? Muitas pessoas começaram a se refugiar na parte do Irã, na parte do Paquistão, né? Então, eles começaram a buscar refúgio, né, nos Estados Unidos. Outra coisa, né, que acabou gerando a separação aí de alguns locais, né, onde a parte também dos iraquianos começaram a quê? Sair do Iraque e ir também em busca de soluções para os Estados Unidos, né? E também a questão da Primavera Árabe, né? Que foram os países que acabaram aí da parte do Oriente Médio, começaram a entrar em conflitos, tá? Então, eles começaram a buscar tentativas para tentar mesmo atacar o Oriente Médio. Lembrando que eles já tinham também um certo interesse no Oriente Médio devido ao quê? As grandes reservas de petróleo, né? Devido às questões do gás natural, né? Então, tudo isso era motivo para que ele pudesse ali buscar, né, argumentos para tentar invadir o Oriente Médio, tá bom? E aí, o que ocorreu? O tal famoso, né, ataque de 11 de setembro, né? Isso ocorreu no ano de 2001, tá? Eu acho que eu mencionei 2002 para vocês no início, mas é 2001. 11 de setembro de 2001. O que foi esse ataque desse 11 de setembro que é tão falado, né? Foi um ataque onde 4 aviões, né, eles foram sequestrados, esses aviões, né? E quando esses aviões foram sequestrados, eles já tinham como, vamos dizer assim, algo programado, né? Então, 2 aviões atacaram as Torres Gêmeas, né, que são na verdade, na época, acabava sendo um dos maiores centros comerciais, tá, dos Estados Unidos, o local onde tinha muitos prédios, né, onde tinha salas que geravam a parte da economia, tá? Então, eles atacaram esse 11 de setembro. O primeiro avião atacou a primeira torre, depois o segundo avião, minutos depois, acabou atacando a segunda torre, tá? O outro avião, né? Então, dos 4, 2 atacaram a Torre Gêmeas. O terceiro atacou o Pentágono, né? Foi contra o Pentágono em Washington, tá? E o quarto avião, ele não conseguiu atingir alvo nenhum, tá? Mas ele também foi sequestrado e também caiu. Então, o que acabou gerando a partir disso, né? Se eles já tinham uma certa tensão, ficou muito maior essa tensão, tá? Ficou muito maior. Por que ficou maior essa tensão? Porque eles acabaram achando, né, que seria um problema vindo da Casa Branca, né? Então, eles achavam que seria algo que fosse da Casa Branca. Ah, não, esse problema que acabou gerando foi a Casa Branca que mandou. Até então, eles não sabiam quem era o mandante do crime, né? E com isso, o que acabou gerando? Acabou gerando mais de 3.000 vítimas, né, ao total. E também eles acabaram mencionando a questão de ser o primeiro país desenvolvido a sofrer um ataque, tá? Então, eles começaram a repensar com relação a isso. E aí, né, gente, a partir desse 11 de setembro, tudo começou a mudar, né? E nós vamos começar a observar isso agora. Então, eles começaram a cogitar várias possibilidades, né? E uma dessas possibilidades, eles acabaram entrando num consenso que esses ataques vieram da parte aí da parte mais do Oriente Médio, né? E aí começou o quê? A Grande Guerra, né? Que a gente acaba falando que eles começaram a avaliar que seria a primeira guerra do século XXI,
Então, os Estados Unidos começou a considerar que esses ataques terroristas eram ataques criminosos, né? Então, o país começou a tomar medidas de guerras bem poderosas, tá? E quem estava no poder nessa época era George W. Bush, né? Ele, pelo qual tomou medidas de fechar aeroportos, né? Além de fechar, tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa segurança para entrar, para invadir, né? Em caso de invasão. Então, se você fosse viajar, você era revistado, sua mala era toda revistada. Tanto é que você não pode carregar objetos como desodorantes, esse desodorante aerosol, né, perfumes. Então, eles começaram a investigar isso, porque se isso saísse lá no raio-x, né, que eles fazem, né, eles já achariam que aquilo poderia ser uma bomba, né, poderia ser um ataque, um ato criminoso. Então, ficou muito mais rigoroso esse controle aí, principalmente na parte das viagens, tá, gente? E aí, não só na viagem, mas na segurança de todo o país, tá? E com isso, né, o que eles acabaram descobrindo? Que os principais autores desses ataques foram quem? Foram 19 árabes e muçulmanos também, tá? Que estavam ligados a redes terroristas internacionais. E essa rede terrorista internacional a gente denomina como a rede da Al-Qaeda, tá? Que aí tem um comando, tinha, na verdade, um comando milionário, né? De uma pessoa que se chamava, era o seu grande líder, né? Que era Osama Bin Laden, tá? Então, Osama Bin Laden, ele chegou, né? E planejou tudo isso, né? Todo esse ataque terrorista e colocou em execução, como a gente conseguiu observar aí no dia 11 de setembro, tá? E com isso tudo, o que acabou acontecendo? Acabou gerando uma descentralização da própria violência, né? Porque com isso tudo, com esses ataques, eles começaram a ficar muito mais violentos, começaram a querer produzir bombas, né? Começaram a ter um exército mais forte. Eles já têm um exército forte, mas começaram a observar, né? Tudo isso que pudesse fechar, né? E que eles pudessem ficar menos vulnerável a essas condições, tá? Então eles começaram aí a buscar forças com relação a isso, tá? E aí, esse 11 de setembro, a gente pode observar que foram fatos de algo fundamentalista, tá? O que são esses fatos fundamentalistas? O que acaba acontecendo? Eles acabavam indo pela seguinte lógica, né? Isso há 52 anos de história, 18 países na época da construção de OTAN, eles votaram no seguinte artigo, né? Se um ataque armado contra a Europa e a América do Norte, se tivesse um ataque entre eles, o que eles iriam fazer? Que eles iriam contra todos que foram contra eles, né? Contra a Europa e contra a América do Norte, né? E aí eles começaram a agir em legítima defesa, né? Em criar leis mais detalhistas e também mais equilibradas para isso, né? Sabemos que Bin Laden, esse senhor aqui, né? Esse cidadão, né, cuja foto está aqui na nossa imagem, né? Ele pertencia a esse grupo terrorista. E esse grupo terrorista, eles têm as ideias fundamentalistas, tá? O que é um fundamentalismo aí com relação a essas ideias? Eles estão ligadas ao sagrado, né? Então, é o fundamentalismo cristão, que eles estão ligados à parte do sagrado, né? Ou seja, né, eles acabam propondo a ideia de tudo que eles estão fazendo em nome de quem? De Maomé, né? Então, eles acabam aí
seguindo essa lógica. E eles têm uma escritura, né? Aqui no Brasil a gente utiliza a Bíblia, né? Entre outras escrituras, mas a parte da escritura sagrada a gente utiliza a Bíblia. Só que lá a Bíblia deles, vamos dizer assim, é o Alcorão, né? Ou o Corão que eles falam, que acaba sendo a escritura sagrada. E aí, esse livro sagrado para eles, né, ele acabou sendo escrito após a morte, né, de Maomé, e então eles começam a ter esses pensamentos, né, e ler e começam a ter pensamentos de que tudo que eles estão fazendo é em nome de Alá, em nome de Maomé, né, em nome de um ser supremo, né, e que eles vão conseguir a salvação fazendo, né, cumprindo aí o escrito de Maomé. Então, e aí eles começam a demonstrar isso através de ataques, né, de questões, tudo em busca da própria salvação deles, tá? E aí, esse mundo islâmico, né, ele tem essas divergências, né, que são internas com relação à parte fundamentalistas, tá? Então, eles combinam aí essas questões religiosas com as questões também de vida, né? Então, eles acabam tendo tudo isso. Os palestinos, né, eles acabam sendo árabes muçulmanos que formam uma nação sem Estado, né? E em 1947 foi criado a parte de Israel, após todo esse território aí da Palestina, e em 1948 foi declarado o Estado de Israel. E com tudo isso, né, tivemos diversos conflitos, como Guerra de Independência, Guerra do Canal de Suez, Guerra dos 6 Dias, tá? Então, a gente teve diversos conflitos, tá bom? Só um minutinho aqui. Gente, minha tela está travando, é isso? Tá travando a tela, gente? Colocaram aí no chat. Está travando para todos? Se tiver, coloca aí novamente, tá? Então, uma das questões com relação à parte religiosa, com relação à parte da natureza, né, é que Osama Bin Laden, ele faz parte desse mundo islâmico, né, e ele acaba tendo esse descontentamento, né, esses conflitos aí. Em 2003, ele apresentou um plano de paz, né, porém não ocorreu esse plano de paz, né, houve um impasse aí de controle entre eles, então esse plano de paz não decorreu, tá? Obviamente não é que foi extinto, mas diminuíram-se algumas provocações, vamos dizer assim, com relação a bombas, né, a ataques, diminuiu um pouco, tá? E os Estados Unidos, ele sempre vai buscar o quê? Uma aliança contra o terrorismo, né? Essa aliança aí, ele busca sempre a destruição desse grupo terrorista, que é o grupo do Al-Qaeda, né? Então, ele sempre vai buscar essa questão mesmo de aliança de outros países para se fortalecer e ir contra mesmo ao grupo Al-Qaeda, né? Que eles acabam sendo de um governo fundamentalista, que é um governo talibã, tá? Então, ele começa a ter essa formação aí antiterrorista, para que pudesse aí evitar tudo isso, tá? Obviamente que o grupo Talibã, ele também se fortaleceu bastante, tá? E eles conseguiram aí, além desse fortalecimento, em maio de 2003, eles acabaram anunciando o fim, tá? Só que, mesmo assim, eles continuaram aí com essa questão mesmo de apoio, né? Porque o que acabou acontecendo? 10 anos após essa invasão aí do Talibã, em 2011, os Estados Unidos anunciou ter tido a maior vitória do início da guerra contra o terrorismo, porque eles acabaram achando lá no Paquistão, né, a Osama Bin Laden, pelo qual foi morto,
tá? Então, segundo os relatos, dizem que ele foi morto. Mas até então, não há uma afirmação assim precisa se realmente ele foi morto ou não. Encontraram lá, assim, mostraram, né, a foto, mas alguns estudiosos ainda dizem que ele não morreu. Então, a gente não sabe ao certo se realmente era ele. Porém, o que se sabe é que após aí essa destruição do Talibã, esses conflitos acabaram dando assim uma certa diminuída, né? Mas ainda assim eles têm essa questão de aliança, de guerras aí entre eles, tá? Então eles acabaram aí buscando aí esse apoio e essa luta aí contra o grupo Talibã, tá? Então eles tiveram aí a permissão, os Estados Unidos ele teve a permissão de atacar o Osama, tá? E ele acabou atacando e matando, tá? E ao que tudo indica, ocorreu aí essa morte e o apoio da derrubada do Talibã, tá bom? Gente, alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Falem comigo, por favor. Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza, então. Então, vou fazer a chamada aqui, tá? Agradeço aí a presença de vocês. Vou deixar no nosso portal. Vou deixar aí para vocês no nosso portal a nossa aula de hoje, a nossa conferência, tá? Vou só colocar aí para vocês quem participou hoje: Maria Elisa, Manuela, Lucas, Letícia, Giovana, Pietro, Gabriel Luna, Lucas. Ih, botei Lucas 2 vezes. E Pedro Henrique. Deixei de chamar alguém, gente? Não? Se não deixei, obrigada pela participação de vocês. Boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.